Reinaldo, vamos sair aí do assunto futebol para falar sobre guerra. Na verdade, sobre os Estados Unidos e o Irã, que anunciaram nesse domingo um acordo para encerrar a guerra que foi iniciada no dia 28 de fevereiro com um ataque aos iranianos promovido pelos Estados Unidos e por Israel. O pacto deve ser assinado na próxima sexta, na Suíça, segundo afirma o primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, que atuou como mediador dessas negociações. O Trump, ele confirmou o entendimento em uma publicação na plataforma dele, a Truth Social. Já o regime iraniano emitiu um comunicado no qual diz que o país finalizou um memorando de entendimento após meses de longas e difíceis negociações. Ainda sem um documento oficial, o que a gente entende que são os pilares desse acordo? São três: a suspensão dos ataques dos Estados Unidos ao Irã e do Irã a Israel e países do Golfo, o fim do bloqueio naval promovido pelos Estados Unidos contra o Irã e a abertura pelo Irã do Estreito de Hormuz. O Sharif afirmou ainda que o acordo prevê o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. Mas Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, parece que não foi avisado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, o Kazem Garibabad, afirmou que o acordo representa apenas a primeira etapa de um processo mais amplo. Segundo ele, os dois países vão iniciar um período de 60 dias de negociações para discutir questões mais complexas. Aí tem sanção econômica, futuro do programa nuclear. E, Reinaldo, também se especula que Teherã teria concordado em manter congelado esse atual estágio do programa nuclear até a conclusão desse acordo definitivo. Isso aí incluiria não apenas a suspensão do enriquecimento de urânio e da expansão das instalações nucleares, mas também a liberação de 25 bilhões de dólares de bens iranianos que estão congelados no exterior. E aí fica a pergunta: vitória de quem, Reinaldo? Olha, Rafa, eu já vou falar de um texto maravilhoso do Thomas Friedman, publicado ontem no New York Times, articulista do New York Times, o cara que mais entende de Oriente Médio. Tem várias derrotas aí, mas vamos lá. Esse 14 de junho de 26 é um novo 27 de janeiro de 73 para os Estados Unidos. O que é o 27 de janeiro de 73? Foi quando os Estados Unidos assinaram um acordo para sair do Vietnã, né? E menos de 2 anos depois, né, o norte comunista tomava o sul enfim, o Vietnã vencia na prática os Estados Unidos na guerra. O general Giap, depois de ter vencido a França, venceu os Estados Unidos. Não há humilhação depois do Vietnã, não há humilhação recente, não há outra humilhação tão grande para a maior máquina de guerra que a humanidade já concebeu do que essa, para os Estados Unidos. O Irã está humilhando os Estados Unidos. E o Trump ficou de mãos amarradas. E aí nós vamos pensar algumas circunstâncias. E aí eu volto ao texto do Thomas Friedman. Fica aí, tem pesquisa hoje, nós vamos falar, tá? O Flávio desesperado em busca de um vice, né? Atirando para todo lado, Zema e Eduardo em confronto. Mas vamos falar um pouco aqui dessa questão, que ela é muito importante para a organização do mundo. Tem a ver até com Lula, foi para o G7 e tal. Então fica aí. Olha aqui. O Friedman aponta que essa nova crise do Oriente Médio, ou essa crise que está aí, agora chegando, quem sabe um desfecho, eu ainda estou chamando de cessar-fogo, tá? Porque tudo ali é muito instável, né? Mas o Friedman demonstra, essa crise começa, ela tem um marco, que é 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invade Israel e mata 1.200 pessoas. E até hoje, travessão, até hoje há uma investigação em curso em Israel que precisa ser feita e que o governo Netanyahu está obstruindo para saber como isso aconteceu. O Israel tem um sistema de inteligência que simplesmente não permite que isso aconteça.
Eu já vou voltar ao fio. Eu quero que você se fixe nisso. O que aconteceu? Israel é capaz de planejar com um ano de antecedência a explosão de aparelhos de conversa, walk-talk. Ele é capaz de vender esses aparelhos com explosivos para o Hezbollah, para na hora certa explodir tudo, como fizer. Israel é capaz de saber de 2 pés de chinelo aqui do Brasil que vão se encontrar, pobres coitados, que vão se com gente do Hezbollah, porque foram, de um modo, seduzidos para a causa por dinheiro. É capaz de avisar a nossa polícia aqui e a ABIN dizer, ó, tem gente sua aí que está indo se encontrar com gente do Hezbollah. Israel sabe disso. A inteligência israelense sabe disso. Né? Como é que aquilo pôde acontecer? Uma das hipóteses, evidentemente, sobre investigação, é que se imaginou que ia acontecer, mas que ia ser uma coisa de pequena escala, o que justificaria uma retaliação. Só que não foi de pequena escala, foi grande. É uma das hipóteses, não estou dizendo que seja assim. Isso é investigação. Né? Mas voltemos ao dia 7 de outubro de 2023. Então começa ali, e a partir dali você tem uma escalada. E aí o Friedman considera, bom, desde aquela desgraça, todo mundo perdeu. Claro que, segundo a visão dos radicais, sempre se perde e se ganha alguma coisa. O Hamas perdeu, porque perdeu muito dos seus homens, perdeu muito da sua infraestrutura, mas ainda governa 40% de Gaza. Mas também ganhou, porque a reputação de Israel com o massacre promovido em Gaza nunca foi tão ruim. Nunca foi tão ruim. O Estado de Israel, como Estado mesmo, foi comprometido por essa ação, pelo governo israelense. Né? De maneira que ficou sem aliados para, digamos assim, a sua causa. Né? A perda reputacional é gigantesca. Netanyahu se revelou na sua inteireza, ele também perdeu. E hoje se tem claro que ele promove a guerra para fugir da cadeia. Perde. E depende agora da extrema-direita para ficar pendurado no poder. Virou uma figura tóxica. Né? Ninguém quer ser aliado dele. Né? Os palestinos, meu Deus do céu, o povo palestino foi vítima de uma política genocida que está em curso agora no sul do Líbano, promovida pelo mesmo Israel, pelo mesmo governo israelense. Porque deslocamento em massa de pessoas, confisco de dias, destruição da habitação das pessoas, ataque a populações civis, além de constituir crimes de guerra, também caracterizam crimes de genocídio. E agora está em curso no sul do Líbano. Os americanos perderam porque, afinal de contas, a guerra teve um custo para eles também. Gasolina, diesel, inflação. Né? A popularidade do Trump é a mais baixa da história. A elite iraniana perdeu, porque ela foi dizimada, quase. A elite que estava lá, mas não o governo iraniano. E aí, então, a gente daqui a pouco começa a chegar ao ponto. E ninguém perdeu. Bom, o processo civilizatório perdeu. Né? Agora, o Trump é uma derrota monumental.
monumental, insisto, desde o Vietnã não acontecia nada assim. Um país pobre, submetido a embargo desde 1979, eu vou falar de novo, um país pobre, submetido a embargo desde 1979, não é desde 2009, desde 1979. Resistiu ao ataque da maior máquina de guerra que a humanidade produziu, junto com Israel, outra máquina de guerra. Trump caiu no conto de Netanyahu, esse pistoleiro, assassino, genocida. Caiu no conto dele de que bastaria um ataque aéreo ao Irã, matar a cúpula do governo, e o Khamenei morre no primeiro dia, né? Ele morre já no dia 28 de fevereiro, que o governo cairia, porque haveria uma revolta popular, que a oposição estava nas ruas, milhares morreram, que ninguém imagine que eu veja com simpatia a ditadura do Irã. Ah, a ditadura tem eleição. Você pode ter eleição e ter ditadura. Basta que você desqualifique aqueles que não pertencem ao regime e, portanto, não podem disputar a eleição. É simples. É simples. Então, um regime teocrático, ditatorial, autoritário. Mas o regime sobreviveu. E como aponta o Friedman, o Trump não tinha um plano B. Mas o Irã tinha plano B, plano C. E desde sempre falou, tudo bem, vamos suportar. Vamos suportar porque nós temos o Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos não sabem quantas minas nós colocamos lá. Porque muita gente pergunta, mas escuta, por que os Estados Unidos não tomam aquela zorra daquele Hormuz e acabou? Porque não tem como ganhar do Irã. Porque o Irã poderia mandar aquilo tudo para os ares e não duvidem de que mandaria. Ninguém conhece o mapeamento das minas que estão ali. Minas marítimas. E aí os especialistas em guerra falaram, melhor não. De quebra, bom, não vou atacar os Estados Unidos, mas posso atacar todos os aliados dos Estados Unidos aqui no Golfo. E criar uma quizumba desgraçada aqui como criou. Tinha plano B, tinha plano C. O Trump não tinha nada. O Trump tinha a promessa do Netanyahu já não, a gente vai lá e bota, acabou, derruba essa gente toda, vai ser um passeio. Amanhã cai o governo. Olha, imagina Trump, imagina, desde 79, a República Islâmica, aí vai você e vai derrubar todo mundo, vai ser uma beleza. E o Irã volta a ser não, o Irã passa a ser aquilo que nunca foi, uma democracia, porque nunca foi. Se alguém acha que o regime do Shah Reza Pahlavi era coisinha fofa, está muito enganado. Era uma ditadura sanguinolenta também. Né? E parte da oposição ao Irã, inclusive, vinha da família do Shah no exterior, que reivindicava a coroa de volta que obteve lá atrás ilegitimamente. A história é fascinante, aliás. Você sabe que alguns meses antes de Shah Reza Pahlavi cair, coitado do Carter, foi lá e disse que o Irã era uma ilha de estabilidade no Oriente Médio. Né? E aí aconteceu o que aconteceu. Então, é claro que eles não conheciam, é claro que o Trump não conhecia, a maior máquina de guerra do mundo não conhecia a situação do Irã, confundiu o Irã provavelmente com a Venezuela. Né? A gente chega lá, toma, não sei o quê.
Bom, se para o Irã também foi ruim, porque, afinal de contas, morreu a Ayatollah, morreu o comando da Guarda Revolucionária, morreu o presidente, enfim. Veja, olha que coisa, Rafael. Foi assassinada a cúpula. Foi assassinada a cúpula do governo do Irã e foi assassinada a cúpula da Guarda Revolucionária, que é quem realmente governa o país. Então sobreviveu. E se o país está mais frágil, tá, mas não o suficiente para cair. E sabe quem realmente se ferrou nessa história? A oposição iraniana. Essa sim. Porque, evidentemente, não tinha como apoiar um ataque estrangeiro. Olha o erro de perspectiva do Trump. Mutatis mutandis, mudando o que tem de ser mudado, é um pouco o modo como muitas vezes eles enxergam aqui. Vamos dar apoio à direita brasileira, porque eu sou Trump, eu sou uma pessoa muito querida no mundo, e se eu apoiar alguém, essa pessoa vai ganhar. Evidentemente, a oposição iraniana não tinha como condescender com ataques aéreos que matam indiscriminadamente, sob pretexto de vulnerar a infraestrutura do país. Na verdade, mata civis, como matou. Né? O país está sob ataque, e com o país sob ataque, resta o que a população, se não defender o governo, ainda que não goste muito dele, ainda que ele não seja muito popular. E a ilusão do Trump, de Netanyahu, é que a gente vai, ataca, derruba, também vamos dar armas para os curdos farão uma revolução. Aí, quando falam dar arma para os curdos, a Turquia falou, como é que é? Dar arma para curdos? Vocês estão malucos? Que enfrentam os problemas com os curdos também? Aí os aliados americanos falaram, arma para curdo, não. Porque tem os curdos que estão na vida civil e tal, mas tem a ala militar, que quer fazer o Kurdistão. E aí com território de vários países. Não, tudo errado. Tudo errado. Assim, é espantoso que tenha acontecido dessa maneira. Né? Então, você veja que os impérios, eles também têm suas fragilidades. E uma das fragilidades dos impérios é a arrogância. Né? É a arrogância. É achar que o mundo obedece às suas vontades. Os Estados Unidos acharam isso no Vietnã. Quando compraram a guerra da Indochina, da França, falaram assim, não, na verdade nós estamos comprando uma guerra contra a União Soviética, depois contra a China, e nós vamos lá e botamos para quebrar. E nós vimos o que aconteceu com toda a barbárie que eles promoveram lá. Perderam a guerra. Perderam a guerra. Saíram em 73 com o rabo entre as pernas, em 75. Né? O norte invade o sul e acabou. Né? E o Vietnã tem heróis e os Estados Unidos têm pusilanimidades na sua história. Né? Como o massacre de My Lai, como o uso de napalm, como... Enfim, nós conhecemos. Né? O derretimento de pessoas ao vivo. Né? E agora, no confronto com um regime impopular, porque o regime iraniano talvez tenha o apoio de pouco menos da metade da população, não interessa. A hora que você ataca o país, você une o país. E a República do Irã sobrevive sem a sua cúpula de governo oficial, sem o comando da Guarda Revolucionária, sobrevive e ainda, vamos ver, o acordo, pelo visto, contempla outras coisas. Se o acordo contemplar o descongelamento de 25 bilhões de dólares no exterior, é favorável ao Irã. Acho até que o Irã
congela o seu programa nuclear, ou pelo menos desacelera, e de qualquer modo é mentira que estivesse prestes a fazer a bomba, mas duvido que os Estados Unidos vão conseguir tirar do Irã todo o urânio enriquecido que eles têm lá. Os Estados Unidos perderam esta guerra. Perderam esta guerra. E se alguém está achando assim que eu falo isso com satisfação na linha, os Estados Unidos perderam a guerra e os fofos dos iranianos ganharam, que eu falo assim, todo excitadinho. Não, não tô, não, eu acho tudo isso que aconteceu muito ruim. Muito ruim, porque como saldo você tem um governo iraniano ainda mais radical, né, do que era, o que para qualquer perspectiva de um regime um pouco mais moderado é ruim, né? Você tem o saldo negativo para o mundo econômico decorrente dessa guerra, né? E tem a constatação da irracionalidade que pode marcar, enfim, um país que pode promover guerra, afinal de contas, contra quem quiser. Mas também aprendeu, né, que não basta ter todo o armamento do mundo quando você não pode usá-lo, porque também não pode. Dá para explodir uma bomba atômica lá e acaba com o Irã. O Trump chegou a ameaçar, né, o fim de uma civilização, mas ele pode fazer isso? Então, sim, nós estamos, como diria a filósofa, não acho que quem ganhou perdeu, nem quem ganhou nem perdeu, ganhou, perdeu, todo mundo perdeu. Estou fazendo uma, né? Estou aqui lembrando a presidente Dilma numa outra situação. Mas os Estados Unidos saem derrotados. Depois do Vietnã, os Estados Unidos perderam uma guerra. Perderam a guerra para o Irã. Porque leram errado a realidade. Porque hoje você não tem profissionais. Os Estados Unidos tiveram um grande número 1 das Forças Armadas chamado Mark Milley, né, que comandava, de fato, as 3 forças. Foi o general que resistiu ao Trump. O Trump o chamou para dar um golpe de Estado, quando Biden vence a eleição. Ele disse não. E num discurso célebre disse: os Estados Unidos obedecem à Constituição. Não obedece, as Forças Armadas obedecem à Constituição, não obedecem a governos de turno no seguinte sentido: não basta a vontade do governante. Né? Mas hoje, também o Pentágono, essa é uma das características desse retorno do Trump ao poder, não há ninguém que lhe diga não. Quem comanda a guerra, o secretário de guerra, como eles passaram a chamar, o Pete Hegseth, é um delinquente, é um tarado ideológico, né? É um maluco, um ex-comentarista militar de origem, ex-comentarista de televisão, daqueles que falam qualquer merda no ar, né? Que virou secretário de guerra, né? Tem características claras de sociopatia. Então, não tem ninguém para dizer, anda como, não sei se você já viu, ele anda com uma cruz medieval no peito, de cruzado. Cruzado medieval, imagina você. E gosta de exibir o peitoril assim, para a soldadesca. Certamente há delírios de segunda ordem aí também, né? O problema é que ele transforma isso em bala, não em prazer, né? Que ele poderia, para o dele, ao menos. Né? E não tem ninguém que diga não ao Trump. Em lugar nenhum. O Mark Milley dizia, não, não faremos. Assim não, porque temos uma Constituição. Lembrando, ademais, que essa guerra promovida é uma guerra ilegal segundo os padrões dos Estados Unidos. Porque a Constituição americana exige
que se peça autorização ao Congresso para o país entrar em guerra. Ataques preventivos podem ser feitos diante da iminência de que os Estados Unidos possam ser alvos de um ataque. Os Estados Unidos, o Trump usou isso como pretexto: o Irã está para nos atacar. Evidentemente era mentira. E atacou. Assim, fez a mesma coisa com a Venezuela. A Venezuela está para nos atacar, imagine você. A Venezuela está para nos atacar. Então vai e ataca. Né? E promove uma guerra ao arrepio da própria Constituição. Como a democracia americana está capengando, mas ainda não acabou, ele teve de ceder, e foi por isso também, né? Tem uma pressão interna.